Mas o Coutinho volta, né? A dúvida é se sai David, sai Mas Nuno. ele tá bem? Como é que ele tá, o Coutinho, cara? Ele Qual a vinha sua fazendo expectativa real pro Coutinho? Cara, a grande questão do Coutinho agora é física. É isso que o eu tô Coutinho, falando. quando tá é em isso que eu tô campo... falando. Qual a sua expectativa pra ele, pelo menos pro restante dessa temporada? Eu acho que ele vai continuar mais ou menos como tava. Vai ficar nessa oscilação de joga 4, 5 jogos. Vale a pena? Eu acho que não, eu acho que financeiramente não. Se o valor for esse mesmo que a gente está sabendo de mais de 1 milhão de salário, eu acho que financeiramente não compensa. E não é porque o Coutinho não joga bola. É porque financeiramente você tem um peso muito grande para um clube que não tem esse dinheiro. Será que tá no mesmo nível de físico que eu tô falando, Coutinho e o Cano, por exemplo? Não, o Cano, eu acho que o Cano tá mais desgastado, Teve tá mais teve em uma fim lesão. de carreira do que o Coutinho, sem dúvida nenhuma. Será, cara? Eu acho que o Coutinho tá muito mal, cara. Pô, mas e o Cano, tá bem? Não, então, isso que eu tô falando, os dois estão muito... Cara, o Cano... Os dois, pra mim, eu acho Mas que estão... o Felipe Coutinho ele ainda tem conseguido jogar Alguns jogos. com bom rendimento. Alguns não só jogos. jogar, mas jogar com bom rendimento. Alguns O jogos. problema é que ele não consegue ter uma sequência. E não é lesão grave. Ele tem uma dorzinha na panturrilha, é um probleminha na coxa, sabe? Não é estourou o joelho, nada disso. Ele tem pequenos problemas musculares que vai ali, que são recorrentes, que ficam o tempo todo ali meio que minando ele. E aí ele perde 1, 2 jogos, volta, faz 2, 3 jogos, Tá com perde quantos 1, anos 2 mesmo? jogos. 32, 33, O 32, Cano tem 33. 37 para 38, eu falei 38 na virada do ano. E o Cano não joga uma partida boa de fato. Acho que ele jogou no Carioca 1 ou 2 partidas razoáveis. Ele até fez uma quantidade boa de gols no começo do ano, mas caiu bastante de lá para cá. Tô falando aí de um espaço de 4, 5 meses. O Cano não joga uma partida boa. Entrou numa há uns descendente 6 meses. absurda, né? Absurda. Eu acho que o Cano... Fala Será? com tristeza isso. Eu acho que acabou. Mas ele, será que é ele tá em físico forma, mesmo? tá Será em que- forma é isso que eu tô física, falando, né? né? Tá magrinho. Eu percebo alguns jogadores que já novos começam a você perceber que fisicamente não conseguem dar muita conta. O Arrascaeta, por exemplo, ele às vezes entra numa sequência, teve aquela sequência que ele ficou artilheiro do Brasileiro, estava arrebentando, Sim. já entrou num momento de novo que você já percebe que ele diferença não que- consegue uma sequência de 1 ano, Sim. é 3 meses. Mas o Flamengo ainda consegue dosar, e foi o que o Fluminense talvez tenha tentado, e o Everaldo mal forçou um pouco a volta do Cano antes. É uma questão do Porque Cano e você idade tem também, um né? substituto. O Eu acho Arrasca que tem não o quê? tem. 30? Acho Hã? que tem 30, não é? O Quem? Arrascaeta? Arrasca, 30? Tem Tem 30. 29 ou mais, 30? não? Vê pra mim, acho que é Porque 29 só ou de 30. Flamengo são 6 anos, né? Chegou novo no Não, Flamengo, chegou então. novo. 31. 31. Então, não é muito diferente do Coutinho. Coutinho É, chegou não é muito diferente do 32, Coutinho. né? Mas Agora, por exemplo, o 37 é Cano muita é brincadeira. diferença. O Cano é... 37, E se O Bruno cuida, Henrique tá nisso também. Se cuida, tá magrinho, mas já há um claro declínio técnico do Cano. A questão Sim. é essa, né? Ele claramente... Mas não pode ser só uma fase? Não, eu acho que não. Tá uma fase há um ano e meio, tá em uma fase há um ano e meio, entendeu? Ano passado foi terrível. Sim. Ele teve um começo de ano até aceitável, esse começo de ano agora, em 2025. Mas você Qual foi o olha último pra ano ele, dele? ele Bem, tá 23? envelhecido, ele tá envelhecido. O último ano bem dele foi 23, é isso? Foi quando ele decidiu o Libertadores junto com o John Kennedy. Ali realmente ele estava imparável, né? É. Mas 24 ele fez um ano muito ruim. Mas é estranho uma queda tão grande assim. Mas isso acontece de repente com um jogador nessa idade, né? O Fred parou de repente. Sim. O Fred, de repente, achou que não dava mais e não dava mesmo. Ele começou. Ele virou um jogador moribundo em campo. E aí o Mário queria que ele não parasse. Ele falou: não tem como eu continuar, eu vou Já parar. sentiu ele ele estava mesmo muito sentiu, mal, né? realmente. Eu acho que o Cano está muito mal, muito mal. E o Mário estendeu o contrato do Cano até o fim do ano que vem. Então, sinceramente, é uma encruzilhada que o Fluminense está em relação ao Germancano, com toda a gratidão que a torcida tem em relação a ele. Quer o Cano emprestado, não? Não? Tá precisando de um Cano aí? Não, eu tô perguntando pra ele. Não, Cadê não, a não. Raíza? Cadê a Raíza, hein? Bota a Raíza na tela aí pra gente. Eu quero perguntar pra ela essa comparação que o Papa fez. Raíza, É interessante boa tarde esse assunto, pra não é? você. Felipe Coutinho, Cano, tem paralelo entre esses dois aí. Eu acho que o Coutinho tá bem mais inteiro ainda do que o Cano, tá, Raíza? Tudo bem? Tem o Bruno Henrique também, né? Farilan, Garone, Papa, galera toda que tá acompanhando a gente aí pelo chat, pessoal que tá chegando por aí. Cara, há uma diferença grande, né, de idade entre esses dois jogadores. Eu acho que isso a gente não pode negligenciar. Acho que é diferença de idade. O Coutinho é um jogador que, além de todas essas questões físicas, ele é um jogador que ele é muito especial porque ele precisa muito de um contexto favorável, né? Eu acompanhei bastante ele na seleção brasileira, onde ele até foi muito bem sob o comando do técnico Tite, mas sempre se falava essa questão de montar um ambiente favorável para o Coutinho, porque quando ele tem maiores problemas ou adversidades maiores, ele tende a não conseguir render tão bem por conta disso. Então não é só a questão física, é toda a questão envolvendo esse
ambiente que precisa ser muito favorável em relação ao Felipe Coutinho. O Garoni deve acompanhar a carreira dele, enfim, já deve também ter percebido essa questão. O Felipe Coutinho é um jogador que precisa mais daquele carinho. Eu acho que ele não vai entregar muito mais, tá? Qualidade técnica ele tem, mas acho que por tudo que já aconteceu na carreira, pela parte física dele, que a gente vê que tá bem comprometida. Tava olhando aqui a diferença de minutos dele pro De La Cruz, por exemplo, é de 50 minutos. Ele tem 50 minutos a mais que o De La Cruz nessa temporada. Muito pouco tempo em relação a um jogador, por exemplo, que ficou mais de 40 dias lesionado. Foi o caso do De La Cruz e ainda não voltou. Então, assim, é uma diferença muito grande. Eu quando o Coutinho chegou no Vasco, achei que ele ia arrebentar, que ele ia mandar super bem aqui no futebol brasileiro. De novo, a qualidade técnica a gente vê que ele tem, mas é muito complicado para ele essa sequência de jogos. Fica muito desgastante. Eu acho que o contexto do Vasco também não é muito favorável. Coutinho, ele não sabe ser o protagonista só ele. Ele precisa de jogadores ao lado dele que chamem mais essa responsabilidade. E nesse Vasco hoje é difícil. Ele que teria que ser exatamente esse cara. Então eu acho que esse contexto para ele também não é muito favorável, Ilan.